Fala, empreendedor. Sabe aquela ansiedade que a gente tem quando a gente não sabe se vai dar certo? Sabe aquele medo que a gente tem na hora de tomar uma decisão? Sabe aquele passo que a gente não dá, mas que a gente quer, que a gente sente que a gente pode, mas a gente não avança por conta dos medos, por conta dos receios, por conta daquilo que pode acontecer que muitas vezes a gente nem para mensurar. Isso tudo gera grandes níveis de ansiedade, faz as pessoas ficarem extremamente travadas e principalmente fazem com que a pessoa não faça e não seja aquilo que ela nasceu para ser e principalmente para fazer. Pois é, se tu quer a resposta, se tu está buscando a resposta para qualquer um desses assuntos, eu tenho uma estratégia que me ajuda e me ajuda também os meus mentorados há muitos anos e que faz toda a diferença. Então, se tu quiser saber o que é essa estratégia, fique nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E antes de tudo, aproveita, já te inscreve aqui no canal, curte, compartilha, enfim, você é muito bem-vindo aqui, beleza? Há muitos anos atrás, eu sempre quis empreender, mas eu tinha muito medo de avançar, eu tinha muito medo de tomar decisões, eu tinha medo de arriscar, eu tinha medo até de assumir outras responsabilidades, seja num relacionamento amoroso, seja, né, em qualquer outra área da vida. Eu fugia de determinadas situações, fugia de problemas e fugia de diversos fatores que impactavam a minha vida e eu não enxergava. Eu vivia num looping, num piloto automático, e aquilo ali só me frustrava, porque eu não conseguia ter novos resultados, eu não conseguia ter mais resultados na minha vida, parecia que tudo acontecia e ao mesmo tempo nada progredia. E aí eu comecei a me auto-questionar, comecei a me desenvolver, comecei a aprender mais sobre mim, aprender sobre os meus comportamentos, sobre a minha vida, sobre o que de fato eu queria para a minha vida. E eu fui entendendo, né, várias coisas, principalmente emocionalmente. E quando eu comecei a entender e a aumentar a compreensão sobre os meus estados emocionais e comportamentais, principalmente sobre a minha ansiedade, sobre os meus medos, eu comecei a ver que eu tinha medo de dar o próximo passo. E aí eu pensava, cara, como é que eu vou fazer para construir isso? Como que eu vou fazer para conseguir dar esse próximo passo? Eu não conseguia compreender. Até que um dia um mentor me falou, né, Rafael, valida o pior cenário. Qual é o pior cenário? Né, eu fiz um questionamento para ele, né, que eu estava em dúvida de tomar uma decisão e ele me questionou. Rafael, qual é o pior cenário? E aí eu comecei a pensar, cara, como assim o pior cenário? Qual é o pior cenário se tudo der errado? Qual é o pior cenário se tu errar, se tu perder, se tu perder dinheiro? Qual é o pior cenário? E eu, caramba, né? Me veio parece que virou uma chave, no sentido de, nossa, olha só, se tudo der errado, no pior cenário eu volto para onde eu estou. Ou seja, vai ser difícil, vai ser dolorido, mas no pior cenário eu não vou passar fome, eu não vou morrer, então tá tudo certo. Qual é o pior cenário? É transformar tudo aquilo que pode dar errado, tudo aquilo que vai acontecer, seja bom ou seja ruim, em aprendizado, porque como eu já falei em outros vídeos aqui no meu canal, tudo se resume a resultados, ou o resultado é positivo ou o resultado é negativo, ou é sucesso ou é fracasso, é ou não é? Ou seja, sucesso e fracasso se resume a aprendizados. Resultado é ou positivo ou negativo. Então eu aprendi a olhar para tudo como se fosse um resultado e ao mesmo tempo eu aprendi a aprender com os erros. Ou seja, o meu pior cenário é um aprendizado para a vida e uma nova oportunidade, porque é isso que acontece quando a gente tem um resultado negativo. Uma nova oportunidade, uma nova possibilidade de fazer diferente e gerar um resultado positivo. Então, sempre que tu tiver diante uma tomada de decisão, se tu tá nesse momento agora, cara, senta e escreve quais são os piores cenários e como que tu vai fazer para resolver caso isso aconteça. Sabe, quando eu comecei a ter essa clareza, automaticamente eu consegui ter uma compreensão mais clara e até mesmo a mensurar melhor os riscos, a mensurar melhor os problemas e eu consegui aprender a me antecipar, ou seja, diminuiu minha ansiedade, eu consegui ter mais o senso de controle, apesar da gente não ter o controle de nada, né? A gente não tem como controlar o incontrolável, então eu só tenho controle sobre mim, sobre as minhas decisões. Então, pô, eu vou tomar uma decisão sobre isso, eu vou ter a decisão de fazer isso e se acontecer tudo errado, se der tudo errado, se o pior cenário acontecer, eu vou estar preparado, pelo menos emocionalmente, e já vou ter um plano
né, de contenção. Eu sempre falo que para quando a gente empreende, a gente não tem que ter um plano B, é sempre um plano A, sempre a decisão de fazer dar certo. Mas estar atento aos riscos e aos piores cenários fazem com que tu consiga te precaver e te antecipar aquilo que pode dar errado. Sabe por quê? Porque o resultado negativo, ele vai acontecer. Tu vai errar. E isso é fato, e tu tem que aprender a aguentar o erro e a pressão. Então, cuida com as expectativas e usa esse autoquestionamento. O que pode acontecer de pior caso isso não der certo? E valida isso mentalmente, te imagina nas situações e te imagina como que tu vai reagir caso isso aconteça, levando aquilo para algo positivo, sempre levando também esse pensamento para a vitória. Porque quando tu desenha mentalmente algo, seja ruim ou bom, a tua mente vai fixar aquilo ali. Então, todas as vezes que tu pensar no ruim, já cria a estrutura e as formas de ação para levar aquilo para o resultado desejado, para o resultado positivo, para o resultado final, que é a conquista daquilo que tu tanto quer. Porque aí tu gera a compreensão para tua mente, ok, pode acontecer isso, mas o resultado vai ser esse, sempre vai ser esse, porque o foco é esse resultado. E sabe o que é engraçado? Que dentro do meu relacionamento, eu e minha mulher, quando a gente casou, a gente decidiu engravidar. E olha que curioso, né? A gente se preparou para o pior cenário do nascimento, para o pior cenário da gestação. E o mais incrível é que isso traz hoje, né, aquela nossa preparação para tudo isso, traz hoje para a gente uma leveza. Então a gente pensou que ia ser um caos, que ia ser horrível, que a gente ia brigar, que a gente ia estar sempre cansado. E na verdade não. Obviamente a gente tem, né, as pequenas DRs, obviamente a gente tem, né, as noites mal dormidas, mas a gente criou um cenário tão ruim na nossa cabeça que por mais que tenha aqueles momentos de dificuldades, momentos de desafios, esses desafios acabam se tornando pequenos. E isso eu vejo e eu enxergo que é um grande diferencial. Então a melhor forma de tu transformar aquela ansiedade grande, aquela ansiedade na tua cabeça, que está afetando, te dando medo, te prejudicando, aquilo que parece grande hoje, transformar isso em algo pequeno, é tu pensando, visualizando e construindo os piores cenários e junto a tudo isso, construindo o como fazer para minimizar, ou seja, o como fazer caso aquilo aconteça. Isso faz com que quando aconteça de verdade algo, por mais que seja ruim, aquele ruim fica muito menor. Então me fala aí, gostou desse vídeo? Faz sentido isso para ti? Comenta aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.